Bom, seguindo com você, e nessa segunda parte do nosso Cidade em Ação, a gente tem esse conteúdo especial em homenagem à saudosa professora Zelândia Salles, uma das figuras mais importantes da história do nosso município, que deixa, né, um legado muito rico, muito importante para a população aqui do município de Itapajé. 26 de junho de 1943, dia em que nascia uma das figuras mais importantes da história recente do município de Itapajé, Maria Zelândia Salles Bastos, ou professora Zelândia, né, como ficou eternizada, como popularmente ou carinhosamente, né, era conhecida. Mulher simples, de um coração gigante, sonhadora, audaciosa, uma guerreira que se compadecia com a dor do próximo, talvez uma das suas marcas mais importantes, mais impactantes, é exatamente essa solidariedade que tinha, né, com o próximo. O sentimento, o desejo de querer ajudar a qualquer custo e muitas das vezes, né, se desfazendo de seus bens, utilizando os seus próprios recursos para ajudar as pessoas, tirando da própria casa para ajudar as pessoas. O próximo, independente de quem seja, as pessoas que estavam necessitadas e que de repente cruzavam o caminho da professora Zelândia, ela não se furtava em momento nenhum de estender a mão. Então, uma mulher que dedicou exatamente a sua vida, até os últimos instantes, a ajudar o próximo, a ajudar as pessoas. Isso é evidenciado nos mais diversos relatos de quem teve a oportunidade de conviver, de quem conheceu, né, de perto a rotina da professora Zelândia. A sua morte em 30 de julho de 2022 não representou apenas a dor da partida física para familiares e amigos, né, em especial os mais próximos, mas também uma parte da história do nosso município se foi. Deixou um legado importantíssimo, muito rico, né, na educação principalmente, mas também na cultura, na política, nos movimentos sociais como um todo aqui no município de Itapajé. Professora Zelândia, além do magistério, né, também foi escritora, vereadora, juíza de paz e, acima de tudo, orientadora e mãe. Mãe mesmo, na essência da palavra, para muitos e muitos itapajeenses que por ela tiveram exatamente a oportunidade, né, de ter essa experiência, ou com ela tiveram essa oportunidade. Essa é, portanto, a nossa homenageada de hoje, nesse conteúdo especial do nosso Cidade em Ação, deste sábado, dia 6 de abril de 2024. Maria Zelândia Salles Bastos, mãe de 4 filhos, Ricardo Sérgio, Carlos Henrique, Rildo Sérvio e também a Carla Érica Salles. Tá certo? Então, a gente passa exatamente a exibir agora uma série de depoimentos que evidenciam esse legado, que reforçam exatamente a figura importante que foi para o município de Itapajé a professora Zelândia. Dos mais diversos movimentos dos quais ela participou, em todos deixou a sua marca, e uma marca importante, um legado extremamente rico. Para a gente iniciar esse conteúdo em homenagem à professora Zelândia, nós vamos exibir aqui uma matéria dos nossos arquivos lá do ano de 2018, onde a nossa equipe de reportagem foi exatamente à casa da professora Zelândia. Lá, exatamente, ela estruturou, né, um espaço onde o acervo, nesse espaço, um acervo extremamente rico, né, espaço da cultura, e ela relata exatamente um pouquinho, né, da história de cada peça, de cada item, da importância exatamente desse acervo por ela guardado com muito carinho. Vamos conferir esse arquivo da nossa equipe de reportagem do ano de 2018. Professora, eu gostaria que a senhora nos apresentasse para os telespectadores que nos assistem nesse momento, agradecer a você, internauta, por este acesso, por este compartilhamento aqui na TV Atitude, para mostrar isso aqui, olha gente, que coisa linda. Ponto de cultura da professora Zelândia, que são objetos que ela vai juntando, guardando, catalogando. Tem uma história de vida aqui nesses objetos, né? Tem. Numa noite de insônia, eu pensei, puxa, por que não criar uma janela cultural?
dizer que eu coloquei aqui a filha de uma ex-aluna minha que nasceu lá na Pedra do Frade, no pezinho da Pedra do Frade. Olha, como viu? é a Ana Lúcia? É a Ana Luísa, filha da Lúcia Ferreira, do seu Antônio Ferreira. Nasceu lá pertinho da Pedra do Frade. Por que ela? Porque ela guarda as características da morena de Tapajé. Pescoço comprido, rosto alongado, você está vendo? Isso é próprio das nossas mocinhas. E eu coloquei aqui o que Itapajé tem de mais significativo. A paçoca, o doce de leite, né? Nossos pratos, a nossa gastronomia. Eu coloquei aqui, Itapajé também é celeiro de pessoas que gostam de literatura. Nós temos aqui bons escritores, né? E eu coloquei as riquezas da terra, que foi o bordado, que já foi até fonte de renda do município. Uma terra sem memória é uma terra sem história. Está até fadada a desaparecer. Então, desde bem novinha, eu comecei a juntar coisas que têm a ver com a história de Itapajé. E o que temos aqui, então? Então, o seu Gerardo Firmino, então ele me deu essas cabaças aqui. Mostra aqui. Estão exterminadas, são cabaças de corda. O nome dela é cabaça de corda. Eu fiquei muito alegre, Marco, porque um senhor ali do Ipu de Baixo me disse que ainda tem, tá? Que ele me deu agora. É cabaça de corda. É cabaça. Era muito utilizado no começo do século XX para guardar água, para levar para o roçado e guardar semente de plantio. Você está entendendo? Está praticamente exterminada a cabaça de corda na nossa região. Professor, essa chave tão grande, olha aqui, Clésia, olha que chave grande, imagina a fechadura que é utilizada na chave. Primeira cadeia de Tapajé. E tem fatos históricos relevantes, acontecimentos verdadeiros, verídicos, que ocorreram lá no começo do século XX, nessa cadeia. Jesus, o que foi que houve lá, a senhora sabe? Um dia a gente fala de forma mais pormenorizada, porque hoje ninguém não, né? Morreu. Olha, Jesus, olha aí. Morreu, sim. A propósito disso, nós acabamos de ter uma chacina na nossa cadeia. Isso eu perguntei. Não se admite, não. Mas naquela época as coisas eram mais tranquilas, né? É. Seu Joaquim Livino, de saudosa memória, me doou essa peça, que é o protótipo de um carrilhão, ou relógio de parede. Aqui também tem uma coisa aqui que causa muita polêmica. O povo diz por aí que Itapajé significa Ita, pedra, pajé, feiticeiro, sacerdote. É com essa invenção. Itapajé é uma palavra que criaram essa fantasia, mas na realidade lembra muito o Ita do Norte, que era um navio que passou no começo da última Guerra Mundial. Então, foi em 43, a emancipação, o ano que eu estava nascendo, passou a ser Itapajé, porque antes era Vila de São Francisco, teve muito nome, né? Pé de fogo. Então, filho, olha bem, eu botei aí o leme do navio, lembrando dessa história, viu? Me chamou muita atenção aqui essa máquina de escrever. Olha que máquina é essa! Aqui era um computador da época, professora. Que história tem? Que história tem essa máquina? Pode ser que o povo nem acredite, mas é verdadeiro. Eu, bem jovenzinha, onde hoje é o posto do Zé da Penha, ali na Praça do Jauro. Ali morava um homem extraordinário, do qual eu tenho um retrato. Timundinho embaixo, por que eu chamo Tim? Porque era tio do meu marido e pai de criação. Está ali ele. Foi o maior líder carismático de Itapajé. Ele, sabendo que eu era uma pessoa curiosa, ele me doou essa máquina e ele me disse, foi no ano de 1963, minha filha, guarde, que isso aqui é um tesouro. Então, eu botei ali, doação do Timundinho embaixo, a máquina onde foi escrita a ata da abolição dos 111 escravos de Itapajé. Quem escreveu a ata, então, digitou nessa máquina? Sim, segundo ele, foi a ata, ele era um homem muito... Corrigindo, datilografou, nessa época que era o computador da época, né? Era máquina de datilografar, então ele datilografou aqui nessa máquina. Eu tenho o maior ciúme do mundo dessa máquina e do primeiro sacrário da matriz de Itapajé. Aqui é um sacrário? Sim. O que é o sacrário, então? O sacrário vamos dizer assim... É um móvel, vamos chamar de móvel, ele é feito de madeira. Você está vendo as linhas góticas, não é?
é diferente, né? O estilo. Aqui tem a incrustação em ferro batido do Cristo, da Igreja Matriz. Utilizava para quê? Da Igreja Matriz, onde guardava o cálice com a hóstia consagrada. Clésio, mostra um pouco mais aqui da história da professora Zelândia. Ela guarda aqui algumas fotos, memórias, né? Professora, agora a senhora guarda também uma cópia da certidão de nascimento do Quintino Cunha. Quintino Cunha, por incrível que pareça, por ser a pessoa curiosa que eu sou, em 1975, estava completando 100 anos do nascimento do Quintino Cunha. Ele foi embora daqui com 5 anos de idade, viu? Graças a Deus, foi embora daqui com 5 anos. Para estudar, para ousar, para vencer, viu? É extraordinária a história do Quintino Cunha. Mostra aqui, Clésio, a cópia do certidão de nascimento. Nós temos Onde foi que a senhora conseguiu isso aqui? É porque eu fiz essa festa aqui, amor. Olha, tá aqui eu, olha. Nessa data aí, eu com o filho do Quintino Cunha do 3º casamento. Você tá entendendo? E eles me doaram muita coisa. Eu tenho uma peça aqui extraordinária que eu não dou por R$5.000. Opa, quero ver. Tá aqui. Segura aí. Quero ver que peça é essa. Uma peça que ela tem aqui na casa dela, que ela disse que não dá nem por R$5.000. Então, vamos ver que peça é essa. Ela foi buscar a peça agora lá dentro, né? Que peça, a professora Zelândia guarda itens que contam histórias. E agora ela nos fala desta peça, que ela não dá nem por R$5.000, ela está lá dentro pegando, ó. Opa, lá vem a peça! Atenção! Qual será a peça que ela não dá nem por R$5.000? Professora Zelândia, que peça é essa? É um tubo feito de madeira, um tubo oco, tá ali o tubo. Isso aqui é a tampa do tubo. É um porta-jornal, um porta-revista, que me foi doado pelo Plautus Cunha. Quem é Plautus Cunha? Filho de Quintino Cunha, do 3º casamento. Ele veio e passou aqui uma semana, foi uma semana de festa. Eu sou muito ousada. E eu fui na marra, tá aqui eu, olha. Bom retrato, porque não deixa a gente mentir. Tá aqui eu, tá ali, olha, a saudosa Maria Luísa Pinto, Isabel Peixe, a Zélia Tabosa, que é uma pessoa extraordinária, né? E tá aqui eu fazendo a abertura. Esse homem magnífico era o seu Jorge Pereira, bom no violino. Era quem me ajudava a fazer as coisas, né? Bom, professora, deixa eu lhe agradecer por mais esse momento. A gente abriu esse parêntese aqui no nosso destaque desta sexta-feira de carnaval para mostrar um pouco da história de Tapajé, que ela guarda em memórias e também guarda em objetos que comprovam esta história. Professora, a sua casa, esse ponto, essa janela cultural, ela é aberta para quem quiser visitar, para quem quiser conversar com a senhora. A senhora tem disponibilidade de atender também a qualquer pessoa aqui na sua residência? Claro, lógico, é evidente. Eu me sinto até assim um pouco desmotivada, às vezes, quando as pessoas... Aqui em Tapajé, a gente vive muito no ostracismo. As pessoas, sei lá, não dão um devido valor às coisas. Você está vendo aquele horror de escrita ali, é sobre Tapajé. Tem nada copiado, não tem plágio, não. 90% é da minha autoria. Você está vendo ali Tapajé em prosa e verso, onde eu retrato tudo que Tapajé tem de bom. É o patrimônio material e imaterial de Tapajé. Agora já são 12 horas e mais 18 minutos, 12 e 18, né? A gente fez questão exatamente de exibir esse arquivo aqui da nossa emissora. Essa matéria foi gravada no ano de 2018 pelo nosso repórter Maicon Rios, que foi lá exatamente, né, nesse espaço preparado com muito carinho, né, pela professora Zelândia, porque exatamente sempre teve esse objetivo de contribuir, de colaborar, e assim fez realmente, né, com a história do município de Tapajé. Esse seu espaço aí, um mini museu com um acervo muito rico, muito importante, né? Você vê a máquina de datilografia, onde foi datilografada exatamente a Carta de Libertação, né, dos escravos aqui no município de Tapajé. Primeiro sacrário da Igreja Matriz de São Francisco de Assis, aqui em Tapajé, chave da cadeia velha, né, aqui do município de Tapajé. Então são alguns dos itens, fora os outros tantos ali que a professora mostrou. E que, obviamente, né, fica até o alerta aqui, ou toque, para que o município possa passar a atentar com relação exatamente a todo esse acervo, né? Esse acervo poderia muito bem ser tombado pelo município, isso poderia fazer parte de um acervo, né, quem sabe,
do próprio município mesmo, Secretaria de Cultura aqui do município de Itapajé, para que isso possa ser compartilhado com a nossa população, com os nossos visitantes. Ali nós podemos perceber nesse relato, registro feito pela professora Zelândia, de pontos ou tópicos, de itens extremamente importantes dentro do contexto histórico do município de Itapajé. 12 horas e mais 19 minutos, 12 e 19, a professora Zelândia se tornou exatamente um símbolo, de luta pela educação aqui no município de Itapajé. Nós vamos trazer agora um depoimento do professor Tarcísio Ferreira. Professor Tarcísio, também ex-aluno, teve uma convivência muito ampla, muito intensa com a professora Zelândia, teve atuação, inclusive, no mesmo período em que ela foi vereadora na Câmara Municipal, e traz o seu relato também aqui no nosso Cidade em Ação Especial, que traz essa homenagem à nossa querida, saudosa professora Zelândia. Vamos conferir. A Zelândia, a professora Zelândia, minha amiga Zelândia, ela teve uma atuação altamente considerável na vida da cidade, na questão política, na questão da educação, na questão da cultura e na questão social propriamente dita. E a Zelândia, como eu lhe falava anteriormente, ela foi minha parceira em alguns momentos. Quando eu comecei a estudar lá no ginásio São Francisco de Assis, a Zelândia lecionava português. E então eu estudei com ela. Depois eu saí, ela também saiu, e ela foi fazer pós-graduação e eu fui morar em Fortaleza. Lá eu continuei estudando no Liceu do Ceará. Eu, Sebastião Neto e outras pessoas também daqui de Itapajé. E a Zelândia fazia pós-graduação em alguns cursos e se qualificou de maneira bem importante porque serviu para nós itapajéenses. Foi importante isso. Depois ela veio, quando se candidatou, algumas outras mulheres também se candidataram, mas a Zelândia teve um pico todo especial porque ela deu uma atuação do vereador na Câmara Municipal, um sentido muito esperto, muito presente e muito responsável, Isso foi muito importante. E ela se elegeu em 1988, eu também. Naquela época, Idevaldo também foi, Sebastião Neto também foi, e nós, naquela época, fizemos a lei orgânica do município, que é essa que tem aí até hoje. E a Zelândia teve atuação inestimável exatamente também nessa área. É muito importante o papel da Zelândia para nós todos. Zelândia também ocupou outros espaços. Ela foi escritora, juíza de paz, professora também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre estas outras atuações da professora Zelândia. A Zelândia, ela foi juíza não é aquela juíza de paz na roça, não, mas juíza de paz verdadeiramente, e atuou muito. Eu me lembro de muitos e muitos casamentos que era a Zelândia quem presidia. A Zelândia criou, fundou e trabalhou no Centro Interescolar João Teixeira Saraiva, que ficava ali na Rua Grande, no número, se eu não me engano, 278, e depois veio aqui para onde era o científico. Essa instituição pertencia ao Aprígio Coelho. Aprígio Coelho era uma pessoa ligada também a Itapajé e era o representante da Volkswagen no Ceará todo. E ele criou essa fundação e a Zelândia foi que deu sentido mais objetivo e mais importante para nós todos de Itapajé. Depois ela veio, na sua carreira como vereadora, eu já lhe falei, e depois ela teve também a sua parte de escritora, talvez a mais importante da história de Itapajé. Por quê? A Zelândia publicou ao todo 13 livros. 13 livros. E alguns eu não vou citar todos, porque às vezes aqui e acolá a gente esquece e tal, mas esse último, que ela fala do lúdio e agradável, é uma coisa que mexe com as igrejas, com a religião, com as crianças. Ela criou a instituição que ficou conhecida como, naquela época, mãe solteira.
Hoje não tem mais essa história de mãe solteira. Tem muito mais mãe que é solteira do que casada, mas isso aí não vem ao caso. E são coisas do tempo. O tempo é que está modificar as pessoas, e as pessoas têm que ficar senhor do seu tempo, que é para poder dar uma vivência especial, e foi isso que a Zelândia fez. O legado que o senhor entende deixado por esta professora, escritora e ex-vereadora? A questão cultural, né? A Zelândia, ela falava de Itapajé como se fosse de um filho. Era uma coisa amorosa, sabe? E isso é muito importante. Eu me lembro que às vezes ela me chamava e dizia: Tarcísio, vamos fazer isso, assim, assim. Tarcísio, olha o que, é que você está achando disso. Ela criou a janela cultural, lá na casa dela, que fica ali do beco, atrás do depósito da prefeitura. Aí o que é que ela fazia? Lá ela colocava livros, informações, revistas, jornais na janela. E as pessoas passavam e quem interessasse ficava lá, lia, devolvia depois. Tem uns que nem devolviam e levavam. Mas era um negócio impressionante, sabe? A Zelândia, ela pertenceu a uma família muito tradicional e muito representativa aqui em Itapajé. Ela casou com o vereador José Araújo Bastos, que é o nosso querido Araújo, que tinha na sua área de atuação particular, ele era dono de farmácia. E era irmão do Jauro, que depois foi prefeito. Era uma pessoa também muito amiga da gente e muito interessado também nessa área, principalmente de política. E essa veia política, a Zelândia deu seguimento quando ela foi vereadora, né? E depois disso, aí ela atuou em outras áreas aqui em Itapajé, mas sempre voltada para a questão cultural e para a questão do engrandecimento da liberdade e dos direitos garantidos da mulher. Eu acho que o grande legado dela foi fazer valer a importância da mulher itapajéense. Aliás, a mulher itapajéense, ela tem um passado muito bom, e eu não sei por que não se estão valorizando corretamente isso aí. Corretamente, veja lá, não é só no sentido político. Nós tivemos aqui a Alba Valdez. Quem é que era a Alba Valdez? Foi a maior escritora num determinado momento na história de Itapajé e na história do Ceará e do Brasil. Por quê? Porque ela, num momento só, ela escrevia para quase todos os jornais. Alba Valdez, que era da família Peixe e que morava ali atrás da igreja da Cadeia Velha, por ali assim, né? Nós tivemos aqui a dona Josefa de Matos Vieira, dona Zefinha, esposa do Raimundo Vieira, que foi prefeito, foi vereador e foi deputado, né? Nós tivemos aqui dona Salomé, grande professora, grande mestra, com quem eu tive o prazer também de participar como colega da Câmara e também como aluno naquela época. Então, a Zelândia, ela tem toda essa intimidade com a história política do nosso município, e acredito eu que ainda ela até me reclamava, às vezes era exigente, mas todo mundo, para vencer na vida, tem que ser exigente. Ninguém pode chegar, não, deixa para ver como é que fica, não. Tem que saber, é isso. Agora, tem que saber defender suas exigências e dar o sentido por que eu estou exigindo isso. Porque pode, de repente, você estar exigindo besteira, que não tem sentido. Mas a questão, principalmente da cultura, que foi exigido pela Zelândia, muitas vezes ela dizia assim: olha, Tarcísio, parece que eu não estou sendo entendida, porque o pessoal... Eu digo, não, Zelândia, tem calma aí. Quando foi agora do penúltimo livro dela, e foi lançado lá no Teatro Chicanísio, lá na Avenida da Universidade, em Fortaleza, e ela me telefonou. Você está onde? Eu digo, em Fortaleza. Eu quero que você vá ao lançamento do meu livro. No mesmo instante, o
professor Agés Tabosa, que foi um dos nomes mais importantes da história de Itapajé, professor de Direito, foi quem escreveu o Direito Romano, até hoje procurado pelos outros professores para poder dar aula, fez o primeiro livro voltado diretamente para o vestibular, e era aqui, filho do seu Bita, da dona Maria Júlia, irmã da Zélia Tabosa, aqui, e o Agés ligou para mim e disse: olha, eu estou indo para o lançamento do livro da Zelândia. Você foi convidado? Eu disse: claro, fui. Ele disse: e aí, como é? Eu disse: passa aqui. Ele passou, me pegou e nós fomos lá. Foi uma festa, uma beleza, coisa linda. E a gente sentia como se fosse a Zelândia levasse um pedaço do Itapajé para ali. Para concluir com essa nossa entrevista, professor, nesse momento, os filhos da professora Zelândia, irmãos e amigos estão lhe assistindo nesse momento. Olhando para eles agora, que mensagem o senhor pode estar mandando para eles nesse momento? Ah, mas que beleza! E eu quero cumprimentar todos os amigos, os familiares da Zelândia, que era filha da dona Dora, que era filha do mestre Raul Martins, gente boa, o homem da sopa, é importante, irmã do Chico Saraiva, que chegou a ser secretário, é professor hoje, e do Raul, tinha outros irmãos dela que participaram também dessa atividade dela, especificamente o Chico, que entrou na área de saúde também. Mas tinha o Assunção Martins, né? Tinha o Alísio. O Aloísio, entre uma zangue e outra, ele faz uma composição, canta bem, todo mundo gosta de ouvir a música dele, né? Então, é importante isso, seus filhos, especialmente a Érica, o Rildo, o Carlos, e tem um outro aí que eu não estou me lembrando aqui já no momento, mas foram 4. Então, um abraço aos familiares, aos amigos da Zelândia, e dizer que vamos seguir o exemplo da Zelândia e fazer o que for possível e dar o melhor que nós temos por Itapajé. 12 horas e mais 31 minutos, agora já são 12h31, também dentro desse contexto, evidenciando exatamente esse legado, em especial na educação, na cultura aqui do município de Itapajé. A nossa equipe de reportagem conversou também com o professor Sérgio Magalhães, né, cordelista, poeta. O Serginho Magalhães, aqui do município de Itapajé, também uma figura extremamente importante dentro desse contexto de educação, de cultura, né, aqui do município de Itapajé. E ele relata também a sua experiência, o seu contato, a sua vivência com a professora Zelândia. Ele esteve, inclusive, né, trabalhando com ela durante um determinado período na Secretaria de Cultura aqui do município de Itapajé. Vamos conferir. A minha aproximação com a professora Zelândia era uma aproximação de admiração. Eu tive um período muito de ouro da professora Zelândia, onde ela passava os últimos anos dela trabalhando na Secretaria de Cultura, na biblioteca. E eu sempre chegava ali, eu trabalhava dando oficinas, realizando... Eu sou servidor público. E ela estava ali sentadinha. Só que, para minha felicidade, eu sabia o grande importância que ela tinha. Então eu chegava sempre próximo dela. E ela estava com um papel na mão escrevendo. E eu ficava vendo aquele papel e tudo. De repente, ela me chamava e dizia assim: vem aqui, Serginho, vê o que tu acha dessa poesia. Eu achava tão generoso, eu me sentia tão grande, tão gente, de ter o privilégio de ver uma poesia saindo do forno. E assim muitas poesias saíram dali. As poesias que hoje se encontram no livro As 100 Flores, do Frade de Pedra, Histórias da Minha Terra. Eu tive o privilégio de ver ela escrevendo, ela construindo. E As Flores, que, assim, belíssima poesia, o arame farpado, sabe? Era muito agradável. Às vezes eu sentia que ela estava assim, frágil, sempre emocionalmente, tinha dias que ela estava frágil. Eu dava um abraço nela, eu lembrava muito a mãe, dava um abraço nela e um beijo na cabeça, a mesma coisa que eu faço com a mãe. E dizia para ela olhando nos olhos dela: professora, que felicidade essa tão grande de viver numa época que você vive, sabe? E eu sou muito grata a Deus a isso. Ela me abraçava e não falava absolutamente nada. E assim, a nossa aproximação era você viver com uma pessoa grande, muito grande,
você só percebe, infelizmente, quando ela parte. Porque uma pessoa especial, uma pessoa santa, como a professora Zelândia, você só nota isso quando ela parte, porque ela está muito... É muito simples, é muito humilde, sabe? E ela transmitia isso. Eu tenho um livro, Memórias da Minha Terra, assinado por ela. E essa assinatura, ela é de ouro. Ela é muito especial, ela dedica, ela faz o autógrafo. E lá no autógrafo, ela escreve e descreve a um amigo poeta a quem tem uma grande estima, cheio de sensibilidades. Eu gravei isso. E eu sempre fico com esse livro aqui no meu coração. Eu guardo ele. Muitos episódios assim fizeram parte da nossa vivência social, né? Ela tinha uma associação de mulheres que ela amparava e sempre ela fazia questão de me convidar para recitar uma poesia, fazer uma contação de histórias, fazer uma brincadeira nos períodos de Natal, nos períodos do Dia das Mães, em datas do Dia das Mulheres. Ela foi uma grande representação, uma mulher além da sua época em tomar iniciativa. Ela era terceiro setor, ela era pessoa jurídica sendo uma pessoa física. Ela ia ali, pegava 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, fazia ali um cestão, depois ia de novo, fazia outro. De repente a casa dela estava rodeada de cestões e ela conseguia levar vida e felicidade a tantas mulheres assim, com essas atitudes. Eu não entendia por que ela fazia aquilo. Eu, no cume da minha juventude, ali, saindo da adolescência para a juventude, ela só olhava para mim e via talento, capacidade, dizia, me ajude. E eu não entendia como é que uma pessoa daquele tamanho pedia ajuda. Digo assim, eu ficava imaginando como é que ela está pedindo ajuda, né? Como está pedindo ajuda? E depois a gente vai entendendo os sonhos, como vai se formando tudo. A nossa cidade, ela tem 2 mulheres espetaculares, que elas precisariam ser lembradas com muito carinho, com muito respeito e com uma memória viva. Uma delas é a grande escritora itapajense Alba Valdez, que ela era ali da época próxima de Quintino Cunha. Uma das escritoras que quebrou todos os parâmetros, né, de ser mulher na sociedade, numa época onde a mulher era rejeitada, e a primeira mulher a entrar na Academia Cearense de Letras do Estado. E a segunda mulher é a professora Zelândia. A professora Zelândia, ela é essa figura que precisa estar presente. Ela precisa estar presente dentro de uma roda de conversa. Os livros delas precisam passear, precisam serem tocados, serem abertos, serem contemplados, desde as histórias do povo. Memórias da Minha Terra, ela menciona personagens alegóricos populares que jamais seriam mencionados por alguém. Ela vai lá e menciona e faz isso. E até hoje as famílias dessas pessoas, elas são gratas a ela por ela lembrar. Ela lembrava com muito carinho. Eu, como um admirador da literatura, como um amante da poesia, eu só posso falar do melhor dela nessa área. Talvez eu não conhecia a vereadora, talvez eu não conhecia essas outras faces, virtudes que ela tinha, que era espetacular. Mas na literatura, o legado que ela deixa, ele nos enriquece. Ele nos enriquece. Sem Flores, do Frade de Pedra, é espetacular. Eu lembro que eu tive um problema cardíaco e infartei há 2 anos e meio atrás. E eu chegava do hospital, fazia 3 dias que eu estava em casa. E quando fazia 3 dias que eu estava em casa, era o lançamento do livro A Ludicidade na Educação Infantil.
E ela dizia assim, você vai? Ela tão apreensiva porque eu não pedi um lançamento dela. Ela sempre me chamava para me recitar poesias. E eu amava, porque só tinha gente importante. E era uma forma de crescer cada vez mais, das pessoas me olharem com carinho. E foi a última vez. E foi muito lindo estar pertinho dela. Fui lá prestigiar, abracei, fiquei bem coladinho dela, bati uma foto. E ali a gente já sentia que se aproximava esse ciclo lindo que é o ciclo da terceira idade, de uma pessoa que também se desgasta, que o tempo também consome, né? E foi o último momento que eu tive. E que pena que nesse lançamento, o lúdico na educação infantil, tinha poucas pessoas. Foi lá na Uniacel, tinha poucas pessoas, assim. As pessoas vinham de um momento pós-pandemia, tinha muito receio de estar em grupos sociais, aglomerado e tudo. Mas eu tive o privilégio de ir, eu fui, fazia 4 dias. Tinha feito um cateterismo, estava com stand, mas fui. Fiquei ali bem quietinho, dei um abraço dela, dei minha palavra, tirei uma foto bem linda com ela e vivenciei esse momento. E que bom que a gente tem, eu acho que a palavra é tem, a professora Zelândia presente e viva na nossa memória. E eu espero que um dia a nossa cidade ela possa despertar para tratar com carinho, tratar com mais carinho os seus autores, os seus poetas, os seus escritores, os seus pesquisadores, porque é tão generoso esse ato de catar, recolher material para estender, sabe, a um público leitor que a cada dia vai diminuindo. A mensagem que eu deixaria para a família é um pouco da poesia dela. Eu vou recitar uma poesia da professora Zelândia. Eu tive o privilégio de ver ela fazendo esse poema, um dos últimos poemas dela. E às vezes a gente não tem... às vezes o próprio poeta se encontra sem palavras, porque a gente só precisa fechar os olhos e ver, e voltar no passado correndo, tirar ferrolho por ferrolho e lembrar de lindas saudades. Então o que eu diria, volta um pouquinho no passado e lembra dela, ela colocando você no colo, a ensinar as primeiras palavras. Eu acho que é legal quando a gente volta no passado e se encontra com ele. E eu vou recitar um trechinho de uma poesia dela chamada Flores, que diz assim: meu Deus, as flores tinham que sair de tuas mãos, tão belas, tão efêmeras, desabrocham de manhã, logo mais tarde morrem, fernecem, exalando perfume que fica nas mãos de quem as oferece. As flores são maravilhosas, mágicas, misteriosas. As rosas, as flores acalentam nossas dores. Até no semiárido as flores aparecem. Professora Zelândia, querida, amada e viva em nossa memória, em nosso coração. Agora já 12 horas e mais 42 minutos, 12h42, né? Viva em nossa memória e em nosso coração. O legado realmente faz com que exatamente, né, a professora Zelândia permaneça viva na nossa memória e nos nossos corações, com certeza. Eu vou trazer mais 2 relatos aqui de 2 ex-alunos também que evidenciam exatamente, né, essa atuação tão forte, tão intensa na educação aqui do município de Itapajé, começando aqui com o nosso amigo Gilvan Francisco das Chagas, ou mais conhecido como Gilvan da Coelce, né, que reside aqui no centro da nossa cidade. Teve esse momento também lá no antigo científico e hoje científico moderno, né? O prédio sofreu aí grandes alterações ou reformas e hoje é uma unidade de ensino, né, com uma estrutura realmente bem moderna. Mas lá no início, o Centro Interescolar João Teixeira Saraiva foi fundado exatamente, né? A professora Zelândia participou desse processo de criação, de fundação. Foi ela exatamente, né, quem teve
essa sensibilidade e até mesmo exatamente a preocupação com as pessoas mais humildes aqui do município de Itapajé, de buscar exatamente o ensino lá, o ensino médio, por exemplo, de forma gratuita aqui no nosso município. E o nosso amigo Gilvan, ex-aluno da professora Zelândia, relata também como é que era lá a convivência, a experiência em sala de aula. Vamos conferir. Eu fui aluno dela e ela era diretora do científico, né, em 1982. Estudei com ela de 82 e 83. O científico era ali na rua José Pinto Cavalcante, onde funcionava o Stefânia Matos, e posteriormente, no 82, na 81, funcionava na rua José Pinto Cavalcante, e em 1982 mudou para a rua 2 de Fevereiro, onde funcionava o Hospital Hildo Ibiapina Bastos. O Mário, a professora Zelândia, era uma pessoa altamente capacitada, sabe? Agora ela era muito emotiva, sabe? Qualquer coisinha, ela chorava, ela se emocionava, né? Mas uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, né? Ela dirigia muito bem o científico. Nós tínhamos o professor Adalto, era a Marta, Chico do Raul, que é irmão da professora. Tinham vários professores bons, né? E ela comandava todos, tratava todo mundo bem, né? E ela, muitas vezes, muito realista, quando ela não gostava de uma coisa, ela dizia, certo? Só que, às vezes, quando ela gostava de um aluno, ela sempre punia por ele, e quando ela não gostava de um, ela reclamava da pessoa. Vou contar um fato que aconteceu comigo quando nós estudávamos ali na 2 de Fevereiro. Um rapaz puxou uma cadeira e derrubou o outro, né? Eu fui juntar a lente do óculos e eu quem fui punido, porque ela gostava muito do outro que tinha derrubado o rapaz, que por questão de ética, não vou citar nomes, né? Porque a gente não pode, nós estamos falando da professora Zelândia, né? Foi simplesmente o fato que aconteceu. Aí ela falou que eu não levava livro e nem caderno. Eu peguei um livro de História e Biologia bem alto e o caderno taquei em cima do birô. Ela disse que eu ia ser suspensa. Eu disse, já que você vai me suspender, eu vou logo embora. Ela foi e me mandou voltar. Ela era desse jeito. Ela tinha raiva, mas na mesma hora ela estava bem com a gente, sabe? Quando ela queria dizer, ela dizia logo na cara. Mas qualquer coisinha ela se emocionava, sabe? Na mesma hora ela voltava a palavra atrás. Ela era desse jeito, mas muito positiva, muito capacitada, inteligente. Era uma pessoa inteligentíssima, né? Gente muito boa, foi vereadora na cidade também, né? Como você sabe disso. E ela até, vou contar um caos que aconteceu. Andava ela, a dona Milka, ela foi me pedir voto. Eu falei para ela que ela não gostava de mim no colégio, como é que ela ia pedir voto? Ela até achou graça e começou a chorar. Se emocionou porque ela disse que eu tinha humilhado. Aí depois ela viu que eu estava com brincadeira com ela, né? Mas ela era desse jeito, sabe? Ela levava na esportiva, gostava muito de ajudar. Como você sabe que ela ajudava muito, vou até dizer, prostitutas que ela falava que ia fazer a casa da prostituta, mas infelizmente ela não teve apoio de ninguém, né? De gestores públicos, nada. Mas ela tentou muito, mas do que ela podia ajudar uma pessoa, ela ajudava com muito prazer, sabe? Ela era desse jeito. Uma ótima diretora, né? Foram 2 anos que eu estudei com ela, né? No científico, como eu já citei. Começamos no Stefânia Matos, ali na José Pinto Cavalcante, e posteriormente fomos para 2 de Fevereiro, onde funcionava o Hospital de Ibiapina Baixo, que hoje é o NEG Dona Duquesa, né? Lá na 2 de Fevereiro. Cabe ressaltar que agora, recentemente, o científico voltou para o seu lugar de origem, não é, Gilvan? Isso, voltou para o lugar de origem, o científico, né? Muito bom, foi reformado tudo. Tivemos muitos alunos bons da primeira turma do científico. Tinha o professor Javan, altamente capacitado, né? Que é um destaque. Ele ensinava inglês, ensinou matemática também, cara altamente capacitado. Teve muitos outros que no momento, eu, por exemplo, não lembro, mas lembro bem do Javan, que ele foi meu colega de classe. Aliás, ele estudando mais adiantado, eu fazendo o primeiro, e ele terminando o 3º ano.
e posteriormente ele foi meu professor. Agora já 12 horas e mais 48 minutos, 12h48, é o nosso Cidade de Ação Especial, trazendo essa homenagem especial à nossa querida, saudosa professora Zelândia Salles. A nossa equipe de reportagem também colheu um depoimento com a fisioterapeuta, né, a doutora Viviane Firmeza. Ela também relata como é que foi a sua experiência, como é que era a convivência em sala de aula com a professora Zelândia, ela que também é ex-aluna da professora, né, e relata, portanto, para a nossa equipe, para você que está acompanhando o nosso Cidade em Ação Especial deste sábado aqui na sua 96. Vamos conferir. A gente conversa também com a doutora Viviane Firmeza, fisioterapeuta, e como ex-aluna, ela tem muito o que falar sobre o convívio que teve com a professora Zelândia Salles. Doutora Viviane, o que dizer desse convívio que teve na época de aluna com a professora Zelândia? É assim, a Zelândia, para mim, a professora Zelândia, né, foi assim um marco muito importante na minha vida. Porque quando eu saí do primeiro científico, né, do ginásio São Francisco, e assim eu queria muito, né, realmente estudar. E aqui a oportunidade que eu tinha era ter o normal ou a parte de formatura em contabilidade, né, técnica em contabilidade. Eu queria muito fazer uma faculdade. Então, eu fui fazer o segundo científico e terceiro científico, né, no Centro Interescolar João Teixeira Saraiva, na época, né, e ela, como diretora, era uma pessoa que nos incentivava muito. Me lembro muito da minha turma, né, de todos os alunos. Era assim uma turma muito especial, realmente, onde ela falava claramente, ela era uma mãe, realmente, onde ela dizia tudo, né, nos ensinava para a vida, nos ensinava para a formação e também até na parte espiritual, né, porque ela era uma pessoa muito espiritualista, né. Ela tinha muito temor a Deus. Então, assim, a Zelândia foi não só aquela professora muito querida e amada que você se apegava e que você estava sempre pronta a pegar um conselho dela, né? Se você estava com alguma dificuldade, ia a ela, se dirigia a ela. Então, assim, a Zelândia foi realmente uma mãe, né? E que marcou demais porque... E quando, né, tudo passou e que eu me formei, ela também ficou presente, né? Assim, acompanhando, foi minha paciente. E assim, no dia a dia, uma amiga, que onde a gente se encontrava, tinha aquele abraço, e também fomos parceiras, né? A gente fez parceria com muito projeto, porque nós aqui da fisioterapia se ligava a ela com os projetos que ela tinha, com mães solteiras, né? Eu também sempre estava ligada a esse elo com ela, porque ela sempre me pedia ajuda, e eu sempre me prontifiquei a ajudá-la, e também em outras parcerias que nós precisávamos de uma pessoa para dar palestra para idoso, para atividades, ela também estava aqui com a gente. Então, foi uma pessoa que foi muito presente na minha vida. Como aluna, hoje a profissão que você se formou e exerce também teve inspiração da professora Zelândia, o modo como ela era na sala de aula, como você já bem descreveu? Sim, porque ela nos incentivava muito, né? Ela queria que a gente alçasse voos mais altos, né? E assim, eu acho que em nossa turma, né, todos, a maioria assim, se formaram, né? Eu acho assim interessante porque foi uma turma muito abençoada. E assim, os outros professores que vinham naquela época nos ensinar lá, era muito difícil também para eles, porque eram professores que vinham de ônibus, dependiam de ônibus, vinha naquele horário e ainda voltava 11, 12 horas da noite. Esperava por aqueles ônibus, né? E assim, e ela na luta para conseguir sempre professores melhores para a gente. Então, a gente tem... Eu não posso, assim, deixar de falar também um professor, que era o doutor Adalto, né? Que hoje é famoso, assim, doutor Adalto Vasconcelos. A família como um todo, né? Todos são oftalmologistas, é uma família enorme. Conheço vários deles. Então, assim, eles se dedicavam de uma maneira muito especial. Então, assim, sempre foi muito incentivador, né? Porque a gente tinha aquela coisa deles estarem... Que a gente via eles se doando por a gente, então a gente sentia
sinto também na obrigação de estudar mais, de querer mais. Então, assim, com certeza, um incentivo muito presente mesmo para que eu alçasse esse voo mais alto. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua atenção. Por nada, viu? E assim, foi uma perca, né? Uma perda muito grande, assim, muito sentida e eu digo até precoce, né? Porque ela tinha muito, eu sei que ela tinha muito o que viver, mas se Deus a chamou é porque Ele também queria logo que ela fosse ajudá-la em alguma coisa. Mas assim, é meu agradecimento também especial à família, né? Porque foram muito abençoados de tê-la, porque ela era uma pessoa realmente muito especial. 12 horas e mais 55 minutos, 12h55, depoimento da doutora Viviane, ex-aluna, amiga, colega, né? E também a professora Zelândia foi paciente dela. Vamos seguindo então com o nosso conteúdo especial em homenagem à nossa querida, saudosa professora Zelândia Salles. Como escritora, ela publicou várias obras, entre contos, poesias e crônicas, né? Em sua grande maioria, tendo como pano de fundo o município de Itapajé, e todo o seu apreço também pela população local, né? Esses eram exatamente os temas principais que dominavam exatamente as escritas, né, ou os escritos da professora Zelândia. Nós vamos trazer agora o depoimento do professor Ricardo Carneiro, também foi aluno da professora Zelândia, teve uma convivência muito próxima com a professora Zelândia, muito estreita realmente, né? O professor Ricardo Carneiro já relatou aqui por diversas oportunidades da importância da professora Zelândia na sua vida, na sua jornada, e o quanto exatamente ela o influenciou nessa jornada, nessa caminhada, inclusive exatamente para que ele enveredasse, né, pelo o caminho de se tornar também escritor, né? O professor Ricardo Carneiro também é escritor, já tem aí alguns livros escritos. Vamos conferir o depoimento do professor Ricardo Carneiro. E nessa matéria especial sobre a professora Zelândia Salles em memória, a gente conversa agora com uma pessoa que falará com muita propriedade sobre essa ilustre itapajiense, que é o professor Ricardo Carneiro. Professor Ricardo, o que dizer em memória, nas lembranças e do seu convívio que foi com a professora Zelândia Salles? Qual o sentimento deixado como legado dessa amizade? A professora Zelândia foi um dos seres humanos mais decentes, mais íntegros, mais responsáveis que eu conheci. Uma pessoa que viveu na sua vida o evangelho em plenitude. Uma pessoa que viveu para servir, não só na área da educação, mas em todos os âmbitos, inclusive da vida social. Sem sombra de dúvida, é um ser humano como poucos no mundo. Daqueles seres humanos que, quando partem, fazem muita falta. Professor, e no que se refere hoje à memória da professora Zelândia, em sua memória ela é muito presente. Você vê que também na sociedade ela é lembrada como um patrimônio, por ter sido uma pessoa tão influente em Itapajé? Isso acontece de forma muito geral, não necessariamente com ela, mas assim, as pessoas são muito mais valorizadas depois de mortas do que quando vivas, né? Quando ela estava viva e estava em plena ação, ela era uma das pessoas mais respeitadas da cidade, né, por todo o legado, por todo o trabalho que ela fez em prol da educação. Depois que aposentou, ela ficou um pouco esquecida no ostracismo. Apesar de ser, como você diz, um grande patrimônio, né, e assim, uma das pessoas que mais sabia da história de Itapajé, é uma das pessoas que mais amava Itapajé. Toda a sua obra literária fala basicamente de Itapajé, de como se vivia em Itapajé, de aspectos culturais, históricos de Itapajé, e assim ela tem, sem sombra de dúvidas, assim, ela merece muito que se presta em todas as homenagens possíveis, que se, de fato, que se resgate sempre a memória do que ela viveu, porque ela é um exemplo a ser seguido até pelas gerações vindouras, porque se o mundo tivesse mais professores, mais pessoas como a professora Zelândia, seguramente o mundo seria um mundo muito melhor. Ela foi, de verdade, assim, um ser humano assim, que viveu para a doação. Eu me lembro muito no dia do velório, que assim, até os hinos religiosos, né, que cantaram na hora coincidia com ela, porque ela foi uma pessoa que viveu para servir, né? Tinha um que dizia que prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão, e ela passou a vida inteira fazendo isso.
por todos os filhos das pessoas carentes de Itapajé, pelas mães solteiras, pelas prostitutas, pelos bêbados. E todo mundo ri quando eu falo, mas ela cuidava até dos corninhos da cidade que eram entristecidos, que viviam chorando. Ela cuidava psicologicamente de todos. Então, foi uma pessoa que viveu se doando para os outros, né? Que viveu de verdade o evangelho na sua plenitude. Você chegou a ser aluno da professora Zelândia ou foram apenas colegas do magistério? Felizmente, eu tive o privilégio de ser aluno delas. Assim, eu a conheci em 1983 e ela foi minha professora de língua portuguesa e literatura brasileira. Por sinal, uma das melhores professoras que eu tive ao longo da vida. Não precisava de caderninho de anotação para dar aula. Dava uma aula de literatura que você ficava babando. Conhecia profundamente todas as obras que lia, conhecia profundamente todos os autores de que falava, contextualizava divinamente bem cada momento da literatura, dava uma aula de língua portuguesa que você ficava encantado. Sem sombra de dúvida, ela foi, para mim, uma grande inspiração como profissional, porque a aula dela era diversão pura. Você ria e aprendia ao mesmo tempo, porque ela sabia, como ninguém, fazer essa coisa da melhor forma possível, né? Ela tinha uma didática assim, tão natural, tão dela, que ela conseguia encantar a todos com a aula que ela dava. Era um espetáculo. Cada aula dela de língua portuguesa e de literatura, e eu tive o privilégio de já ser mesmo ser das últimas gerações que ela educou, porque pouco tempo depois o científico virou um colégio de ensino fundamental. Mas, assim, foi, sem sombra de dúvida, um grande privilégio ter sido aluno dela e depois colega de profissão, que foi ela que me contratou primeiro como professor. Eu comecei dando aula no científico, na época áurea do científico. Aí era colega de trabalho dela e também tive o privilégio de ser colega dela de trabalho lá no ginásio. Ainda nós trabalhamos juntos há bastante tempo. E essa amizade que se estabeleceu entre nós desde 1983 perdurou, acho que até hoje, porque de onde ela está, certamente, ela mantém o carinho que tinha por mim e eu por ela. Eu tenho assim, um carinho e uma admiração assim, incomensuráveis. Ela, para mim, em termos de educação, ela foi, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais marcou a minha vida. Qual o fator que naturalmente lhe faz lembrar da professora Zelândia? Eu acho que é a capacidade de se doar para o outro. Porque assim, o científico, eu já falei algumas vezes, mas o científico foi um colégio que ela fundou, né? Era um colégio de ensino médio que foi criado aqui em Itapajé numa época que a gente só tinha de colégio de ensino médio o ginásio São Francisco. E era um colégio, embora que digam que é um colégio da comunidade, que era um colégio da comunidade, era um colégio que tinha uma mensalidade razoavelmente alta e nem todo mundo podia pagar. De tal sorte que os filhos das camadas menos abastadas da sociedade, eles não tinham condição de pagar para fazer o ensino médio. E ela vendo isso, vendo que o jovem terminava o ensino fundamental e ficava a esmo, sem conseguir estudar, sem a menor possibilidade de ingressar na universidade. Felizmente, ela era assim, entrosada no meio político. A gente sabe que a política, a gente gostando ou não, é através dela que se abrem muitas portas. E ela conseguiu, né? Aí, com o seu João Hudson Saraiva, ela conseguiu, batalhou incansavelmente para fundar uma escola em Itapajé que atendesse aos filhos das pessoas pobres. E criou o científico, por sinal, quando criou, assim, foi um colégio assim, era um colégio de muito respeito, enquanto todos os colégios tinham uma média de aprovação 5, a média do científico era 7. Os professores vinham todos das boas escolas de Fortaleza, para você ter uma ideia. No início não tinha um professor daqui de Itapajé, porque nessa época a maioria dos professores de Itapajé ainda eram professores leigos, né? Não tinham formação acadêmica, até porque a lei da época não existia. Você terminava o ensino médio, muitas vezes no ano seguinte você era o professor do ensino médio, sem ter nenhuma formação acadêmica e nenhuma formação pedagógica. E ela conseguiu, né, fazer com que, na época, o colégio era mantido pela Fundação Furtado Leite, ela conseguia fazer com que a Fundação Furtado Leite pagasse professores muito bons para virem de Fortaleza, para ofertar um ensino de qualidade para a população mais carente da cidade. E, a partir daí, a gente tinha 6 aulas toda noite. A aula começava por volta de 15 para 7 e terminava toda noite, 11 e 10 da noite. Era uma coisa assim, muito pesada. E a gente tinha aula todos os sábados à tarde. A gente tinha aula à tarde, de forma que o aluno que de verdade se interessasse saía de lá do científico pronto para o ingresso na universidade. Então, assim, algumas gerações que me antecederam, e talvez uma ou duas que me sucederam,
São gerações assim que devem muito à professora Zelândia, porque sem ela, com toda certeza, essas pessoas não teriam chegado onde chegaram por falta de recursos financeiros. Ela abriu portas assim para muitíssima gente. Então, muita gente deveria hoje reconhecer isso e agradecer a oportunidade que ela deu para muita gente daqui da nossa cidade. Professor Ricardo Carneiro, obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Falar da professora Zelândia para mim é sempre razão de muitas alegrias, porque eu tenho certeza que ela lá no andar de cima continua fazendo bem por lá e certamente ela segue viva no coração de todo mundo. Eu agradeço a você, ao nosso amigo, e agradeço a Rádio Atitude pela atenção que sempre tem comigo. E qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Agora já 1h mais 11, 1h11, um abraço professor Ricardo Carneiro. E o professor, né, já trouxe aqui a informação exatamente, né, do que motivou a professora Zelândia a estar militando na política, ou pelo menos uma das motivações, né, exatamente buscar, né, auxiliar os mais humildes, os mais carentes aqui do município de Itapajé. E foi exatamente nessa tentativa de implementar projetos voltados em especial à educação e aos mais carentes que ela se candidatou e foi eleita vereadora aqui do município de Itapajé. Para falar um pouquinho dessa convivência na Câmara Municipal, o nosso repórter Maicon Rios conversou com Biga Braga. Ele é ex-vereador aqui do município de Itapajé e esteve ocupando também uma cadeira no Legislativo Municipal no mesmo período em que a professora Zelândia foi vereadora aqui no nosso município de Itapajé. Vamos conferir. Quem também fala conosco é Biga Braga, ele é comerciante em Itapajé e teve uma convivência com a professora Zelândia como vereadora também. Ele dividiu na mesma época o parlamento ao lado dela e também teve um laço de amizade com a professora Zelândia. Biga, como é que era o seu relacionamento com a professora Zelândia, a nossa homenageada de hoje? Convivência há muito tempo, porque eu fui aluno dela no Colégio São Francisco, né? Ela é uma professora muito competente, muito dedicada e também uma pessoa muito religiosa. Isso aí é muito bom, principalmente para a gente que nessa época a gente era muito jovem e ela era uma pessoa muito maravilhosa nessa época. E também convivi com ela, após muitos anos nós nos encontramos na Câmara Municipal. Ela sendo vereadora e eu também fui vereador, né? E com ela e mais outros amigos que nós nos encontramos por lá. Ela é uma pessoa muito competente e ela merece muito elogios, porque ela é merecedora disso tudo. Na Câmara ela era aquela vereadora que se pronunciava muito ou que falava pouco? Não, ela era limitada, né? Porque a Câmara nessa época tinha muita gente também, muito político, competente, até o Sebastião Neto era vereador, era o doutor Ubiraci, doutor Otávio, era tanto doutor nessa época lá, macho. Até o doutor Basto, rapaz, meu amigo doutor Basto também era. Era uma turma boa, rapaz, nessa época. E graças a Deus me encontrei com gente maravilhosa, né? E ela fazia parte dessa equipe. E a professora Salomé, rapaz, também foi minha professora. Na época que a Zelândia foi minha professora, ela também foi. E nós nos encontramos lá na Câmara, né? Após muito tempo, né? Mas foi uma coisa maravilhosa, né? E o legado que você acha que a professora Zelândia deixou para o povo de Itapajé? Rapaz, o legado deixou muito, né? Porque ela é uma pessoa que deixou muito exemplo, né? Primeiro como uma mãe maravilhosa que era, né? Os filhos, pessoa boa, né? Tem muitas pessoas maravilhosas. E tinha um esposo bom, né? Uma pessoa boa, hoje, que era muito meu amigo também. E ela deixava um exemplo porque ela era uma pessoa que era muito religiosa. Isso aí já é bastante para deixar um exemplo, né? E como professora, né? Professora, isso aí também já é uma coisa deixa muito pra gente, né? Deixa muita coisa boa pra gente, um legado bom. E a gente tem que usufruir daqui para frente. Nesse momento, os filhos da professora Zelândia, os familiares estão assistindo essa homenagem que estamos prestando para ela. Que mensagem você manda para os filhos e para a família nesse momento? Mas os meninos são muito meus amigos, né? Tem o mais velho que também conviveu comigo, trabalhou comigo na prefeitura. Os meninos são meninos bons, são competentes, né? E umas pessoas que a gente vê aí, um exemplo.
né? Onde a gente chega, todo mundo elogia porque são pessoas boas, né? Para começar, tem origem, né? Porque o pai e a mãe eram pessoas maravilhosas, né? E deixaram esse exemplo muito bom. E o que a gente herda também dos pais da gente são essas coisas, os exemplos que eles dão, né? Isso aí, eles são merecedores, porque eles merecem também. A professora Zelândia tem muito... Ela, graças a Deus, que hoje talvez ela esteja num lugar muito bom. Esteja não, porque eu sei que ela está mesmo, né? Ela está porque ela merece. Ela ajudou muita gente aqui necessitada, principalmente essa mãe solteira, que ela fez um trabalho maravilhoso aqui, né? Ela ajudava demais, fazia umas campanhas maravilhosas. Ela era uma pessoa muito humana, muito boa, boa mesmo. E ela merece muito elogio e merece estar num lugar bom. Se Deus quiser, ela está. Agora já 1h mais 16 minutos, 1h16, Biga Braga, empresário, ex-vereador aqui do município de Itapajé. Bom, a professora Zelândia desenvolveu por mais de 50 anos diversos trabalhos sociais, né, de apoio às pessoas carentes aqui de Itapajé, batalhou pela criação da Associação das Mães Solteiras Carentes, já citado aqui, né, por mais de um dos nossos entrevistados nesse conteúdo especial, em homenagem à professora Zelândia. Na sua própria casa, como também já foi citado e já foi mostrado inclusive naquele arquivo nosso aqui lá do ano de 2018, fundou a Janela Cultural com diversos livros, poesias e artefatos reunidos através de doações para que os cidadãos da cidade pudessem ter acesso à cultura local e de outras partes também do nosso país. E uma das pessoas que tem acompanhado, que acompanhou em especial, né, muito de perto exatamente esse trabalho, e tinha também exatamente um relacionamento muito próximo, de amizade muito forte, muito intenso com a professora Zelândia, era a Ariadna Andrade, né, historiadora também aqui do município de Itapajé, e ela teve esse relacionamento, essa proximidade e participava de muitos desses movimentos, né, encabeçados pela professora Zelândia, e ela dá também o seu relato, o seu depoimento aqui no nosso Cidade em Ação. Vamos conferir. E aí mais um depoimento em relação à saudosa professora Zelândia Salles. A gente conversa com a Ariadna Maria Andrade. Ariadna, você como historiadora, conviveu com a professora Zelândia. O que ficou na memória, na lembrança? E o que dizer desse bom convívio que você teve com ela? Eu tive uma convivência de muitos anos, né, com a Zelândia. Não conheci como aluna, infelizmente não fui aluna dela, mas a procurei ainda na adolescência para fazer um trabalho de escola. E desde então nunca mais eu me afastei da professora Zelândia. Ela me falava dos projetos dela, eu falava dos meus, né? Participava sempre eu dos lançamentos dos livros dela. 2 livros eu participei do lançamento. Ela me pediu para ler os livros, os sumários antes. Eu vivia na casa dela, né? Ela sempre ia no meu trabalho. E sempre que eu podia, eu estava lá, ela, a Safira. A gente ria muito, conversávamos muito. E o que eu posso dizer é que já conheci muita gente nessa minha vida, né? Conheci muita gente, atendo muita gente todo dia também. E foi uma das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. Não é porque morreu, né, mas simplesmente porque realmente a professora Zelândia foi uma das melhores pessoas que eu conheci. Ela sempre se preocupava com aqueles que ninguém via, né? Ela tinha um trabalho com mães carentes, ela tinha um trabalho com pessoas bem humildes, com pessoas doentes. Foi professora, muitos dos nossos alunos hoje formados agradecem a ela a ajuda que ela dava a eles como aluno. Então, a professora Zelândia sempre foi aquela pessoa que tinha um olhar misericordioso para todos os que ninguém via, né? Eu vejo essa característica nela e eu tinha sempre uma profunda admiração pela professora Zelândia, né? Ainda adolescente, ela falava para mim que eu ia estudar, que eu ia me formar e que eu ia me casar, porque eu dizia para ela que eu queria só estudar e conhecer o mundo como historiadora, né? Ela falou, não, minha filha, você se casa. E aí, quando estava bem próximo do meu casamento, eu fui até ela e falei, Zelândia, tu falou mesmo que eu ia me casar, então você que vai casar, eu e meu esposo. E realmente eu mudei a data do casamento, porque ela me falou que ia para Manaus visitar a filha, e eu mudei a data só para ela ser a minha juíza de paz, né, que casou eu e meu esposo. Então, sou muito grata por tudo que ela me ensinou, eu mais nova que ela, mas nós éramos muito amigas, eu não tive essa convivência dela com aluna e professora, né?
eu tive uma convivência dela como amiga. Eu não percebia que a Zelândia era bem mais velha que eu, porque a gente conversava das mesmas coisas, tínhamos sonhos parecidos. E ela sempre, quando ia fazer os projetos dela, de entregar cestinha, das mães abandonadas dela, ela me falava, me pedia opiniões, né? Eu ia para os eventos dela, ela pedia que eu palestrasse lá, falasse um pouco para essas mães, para esses homens. E eu sempre estava junto com ela, sinto muita falta dela nesses eventos, né? Eu tinha falado para ela da minha vontade de escrever um livro sobre a abolição da escravatura. A gente ficava ano a ano falando disso, que eu espero concretizar em breve. Queria muito que fosse ela a fazer o mesmo, né, apresentar o meu livro. Infelizmente não será possível, mas uma pessoa simplesmente fantástica, como eu não sei mais se eu ainda vou encontrar. Eriadne, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade em Ação. Algo mais que queira acrescentar sobre a professora Zelândia? Fique à vontade. Eu gostaria de acrescentar que a gente precisa aprender mais com ela. Ela nos deixou uma lição, pelo menos para mim, de sempre nos preocuparmos com as pessoas que ninguém costuma ver. É aquela mãe carente, é aquela pessoa bem humilde, é aquela pessoa que está passando por problemas de saúde, é aquela pessoa que precisa mais da gente do que ela de nós. Então, a professora Zelândia nos deixou essa lição de olharmos para o outro, para aquela pessoa que precisa de ajuda, com um olhar de misericórdia e de ação, que foi o que ela sempre fez na vida e, para mim, até o fim da minha vida, para mim, ela foi um dos maiores e melhores exemplos de vida. Agora já 1h mais 22 minutos, 1h22, deixa eu registrar aqui algumas participações, né? Pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso Cidade em Ação especial nesse sábado. Hoje a gente presta uma homenagem toda especial à nossa saudosa professora Zelândia, né? Aqui na sua 96,9. Dona Cleni, lá no São Pedro da Serra, um abraço, está nos acompanhando, uma ótima tarde, bom final de semana, valeu pela sintonia. Meu amigo Júnior, lá do Ação, né, também está sintonizado com a gente, acompanhando aqui a 96,9, ele diz aqui o seguinte: Clésio, muito lindo esse acervo, né, da professora Zelândia. O município de Itapajé, infelizmente, nunca se importou pela sua história. É verdade, Júnior, valeu, um abraço a você. A gente agradece pela participação, Júnior, que vai estar amanhã exatamente realizando, né, ao evento lá em comemoração ao aniversário da associação lá do Ação. Luciano Souza está com a gente aqui na nossa página do Facebook, Regiane Souza também, a Isabel Souza, a nossa amiga Vilma Forte também, um abraço, Vilma, bom final de semana, o meu amigo Pantico Coelho na Boa Vista do Caxitoré, Júnior Vera Pontes, a Scarlett também está ligada com a gente, um abraço, Manuel Marques, a todos esses amigos um abraço, ótima tarde, valeu pela sintonia. Eu vou trazer algumas participações em áudio, né, também enviadas aqui no nosso WhatsApp, 085-992-36-2812, a nossa amiga Antônia Vaz e o Toinho, né, seu filho, participando com a gente também, trazendo aqui um relato, né, da importância que teve a atuação da professora Zelândia aqui no município de Itapajé. Vamos conferir. César, mulher que nem essa dona Zelândia aí tá para nascer. Não tinha nenhum que fazia que nem essa mulher. Chamava humilde, gente boa, chamava um motax para dar umas lembrancinhas, um motax. Quem é a mulher que fala que nem a dona Zelândia? Não tá para nascer ninguém. Tem nem outra pessoa não. Era mulher, né? Porque ela que morreu, não. Aí é gente boa aí. Chamava a gente, pô, dar umas coisinhas, um motax. Cadê quem é que chama ninguém? Dê a salvação a ela num bom lugar. Valeu. Show. Esse que tá falando é o Toinho, meu filho da Antônia Vaz. É que nem ele disse, mulher que nem a Zelândia não nasce mais em Itapajé. Era humilde, se lembrar dos pobres, ia fazer até uma casa, eu sei aonde é que ela disse que ia fazer, aqui na subida, quem vem pra cá pro vapor, pedaço de chão que ela tinha para fazer uma casa, para botar aquelas mulheres desprezadas, mas Deus deu a salvação a ela, que Deus quer gente humilde, gente bom, não é gente que só quer pra si não.
Pois um bom. Muito bem. Minha amiga Tônia Vaz, um abraço, Toninho, também um abraço, bom final de semana. Deixa eu trazer mais uma participação também aqui no nosso WhatsApp. Minha amiga, Dona Mocinha, está sintonizada com a gente também e manda aqui a sua participação. Boa tarde. Olá, Clésio. Boa tarde. Hoje você está resgatando uma história que vou te falar, viu? Coração pesa a gente ouvir. Falar de professora Zelândia é falar de um grande acervo histórico, educacional, cultural e etc. Minha eterna professora e grande amiga. Grande nostalgia nesse momento, passa por a gente. Um abraço, Clésio. Um abraço, minha amiga, Dona Mocinha, também ligada com a gente, também foi aluna aí, tá? A professora Zelândia. Deixa eu trazer mais uma participação, nosso amigo Maninho das Panelas, né? Como é mais conhecido aqui em Itapajé, também trazendo o seu relato. Boa tarde. Meu amigo, aqui é o Maninho das Panelas. O Maninho também, minha amiga, ajudou muito a professora Zelândia. Ela pediu uma ajudazinha para uma mulherzinha pobre. Eu consertava uma panelinha para ela, para uma mulherzinha pobre. Ela me pediu assim uma frigideirazinha, um papeirinho. Eu sempre gostei de ajudar, graças a Deus, viu? Professora Zelândia, é o Maninho das Panelas. Muito obrigado. 1h mais 27. Um abraço, meu amigo Maninho. Tá também ligado com a gente, acompanhando aqui o nosso Cidade em Ação. Pra gente concluir aqui esse nosso conteúdo especial, vamos ouvir aqui parte, né, de membros da família da professora Zelândia. Vamos começar ouvindo aqui exatamente uma de suas irmãs, a dona Maria Zilmar, também trazendo o seu relato, um pouquinho desse contexto familiar, de como é que era essa convivência em família com a professora Zelândia. Vamos conferir. A gente conversa no Cidade em Ação, nessa homenagem à professora Zelândia Salles, com a Maria Zilmar Saraiva Salles, irmã da saudosa professora Zelândia. Dona Zilmar, o que dizer da época do convívio seu com a professora Zelândia? Quais as memórias que ficaram do bom convívio e hoje a lembrança e a saudade da eterna professora Zelândia? Boa tarde. Boa tarde. Ficou uma saudade muito grande, porque ela deixou um legado muito grande, muito bonito. Zelândia, no nosso conviver, ela fazia crônica, ela escrevia livros, era uma mulher muito caridosa. Ela fazia um trabalho muito bonito com as mães solteiras e nós, irmã, família, às vezes a gente até ignorava pela maneira dela ser muito simples, de estar sempre muito simplicidade, arrastar chinelinho, uma roupinha simples, mas aí depois foi que viemos realmente compreender que era tudo pela humildade, pela caridade que ela fazia e por ela ser uma pessoa muito de Deus. Ela sempre nos aniversários da família, ela falava, ela mostrava o que foi o passado da minha mãe, aí falava a história da família todinha, que foi minha mãe na parte doméstica, né? Como era a nossa vida, a vida da minha mãe, principalmente. Então ela deixou uma saudade muito grande, tem momento que eu não acredito que ela se foi, porque sempre nos dias de evento da família, datas importantes, a gente sente assim um vazio muito grande, sente muita falta dela, da palavra dela. Ela colocar sempre as datas, crônica, fazendo crônica. Sempre ela fazia uma história, né? E ela era uma mulher muito de escrever, era muito literata, sabia a história da nossa terra, Itapajé, total. Ela viajava para Fortaleza e sempre colocava o nome das serras, porque a natureza sempre desenha alguma coisa parecida com o ser humano. Então, ela, em cada serra que ela via, ela dizia, né? Ali é a mulher deitada. Então ela deixou assim um histórico, um legado muito bonito. Ela serviu muito à comunidade Itapajé, muito mesmo, e também os nossos irmãos, né? Ela ajudou muito. Ela foi de levar nossos irmãos para Sobral, para estudar. Então, ela conduzia a Zelândia, era como se fosse o braço forte da família. Aí jamais perto dela falecer, que ela estava mais um pouquinho afastada devido já à fraqueza,
empresa e tudo. Mas ela também, no momento perto dela se ir, eu acho que foi uma missão de Deus muito linda na vida dela, porque ela passeou muito, a Safira, que era a cuidadora dela, junto com o Robinho, levava ela para a serra, passeou muito. Ela gostava muito da literatura de cordel, e a casa dela sempre tinha a janela, né, cultural. Ela, naquela janela cultural, ela fazia muito a literatura de cordel, e ela sempre gostou. Dona Maria Zilmar, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade em Ação, o depoimento dado sobre a sua irmã de saudosa memória, a professora Zelândia Salles. Obrigada. Agora já 1h31, 1h31, a gente conversou também com Francisco Saraiva, né, que inclusive é ex-secretário de Educação aqui do município de Itapajé, também um dos irmãos da professora Zelândia. E o Francisco Saraiva também traz aqui o seu relato dessa convivência, como é que era exatamente essa convivência em família, e fala um pouquinho da professora Zelândia, desse importante legado que ela deixou para o município de Itapajé. Isso a população sabe, né? Mas para a família, a importância da figura da professora Zelândia para a família. Vamos conferir então Francisco Saraiva, um de seus irmãos. Olha, Clésio, e na edição de hoje, quem também fala ao Cidade em Ação é o professor Francisco Saraiva, também irmão da professora Zelândia Salles. Vai falar sobre o convívio que teve com ela, a memória hoje e também a saudade dessa eterna professora e ilustre cidadã itapajense, professora Zelândia. Professor Francisco Saraiva, bem-vindo ao Cidade em Ação. O que dizer da professora Zelândia? Falar de minha irmã Zelândia é fácil. Fácil porque era uma pessoa extraordinária. Não por ser minha irmã, mas, ao meu ver, uma pessoa extemporânea. Uma pessoa fora do tempo em que ela viveu. A Zelândia foi uma educadora excepcional. Quem teve a oportunidade de conviver de perto com ela, como eu tive desde a minha infância, pois a nossa família é uma família grande, nós somos 8 irmãos, restam 4 já partiram, né, inclusive ela, e eu tenho uma memória afetiva muito grande por ela, porque cuidou de mim, eu sou o irmão mais novo desses 8, né, e me alfabetizou, né, me educou, me puniu quando necessário, e eu tenho uma gratidão imensa, eterna, à minha irmã Zelândia, né? E eu acredito que essa atitude de vocês é muito louvável. Professor Francisco, qual o legado deixado pela professora Zelândia, que se refere ao seu trabalho como educadora aqui no município, historiadora e também na família? O legado como educadora é de conhecimento público. A Zelândia, ela foi a fundadora do antigo científico, que era uma fundação, era um colégio mantido pela Fundação Furtado Leite, eu me recordo, na época eu era muito jovem ainda, tinha menos de 15 anos de idade, e ela enfrentou isso com muita garra, e existia uma dificuldade muito grande dos alunos que terminavam o ensino fundamental aqui na nossa cidade e tinham que se deslocar para outras cidades para cursarem o 2º grau. Então ela buscou isso na época da gestão do nosso parente, Luiz Saraiva, ele deu todo o apoio e ela buscou isso através da Fundação Furtado Leite e fundou essa escola de 2º grau aqui em Itapajé. Então é um legado inestimável. Ao longo de toda a sua trajetória, ela se dedicou imensamente à educação e eu acredito que o legado maior, além de educadora grande que ela foi também a sua doação para as pessoas mais carentes. Ela enfrentou isso com muita garra, com muita crítica, muitas pessoas a criticavam pelo seu modo diferente de ser. Por isso que no início eu a classifiquei como uma pessoa extemporânea. Era uma pessoa que não era para ter nascido nessa época, porque o tempo dela é muito adiante, né? Então ela se dedicou muito a obras de caridade, a apoiar as mães solteiras de Itapajé,
né? Isso até os últimos dias da vida dela, ela conduziu isso com muita maestria, com muito desprendimento. Eu acho que é uma pessoa que merece essa homenagem que vocês estão fazendo nesse programa. Muitos são os aspectos que levam sempre a lembrar da professora Zelândia, hoje em memória? Muitos, inclusive da minha infância, né? Como eu já falei anteriormente, ela cuidou de mim, me banhava e me alfabetizou da maneira dela, né? Eu sou muito grato a ela por tudo isso. E ela prestou imenso serviço à população de Itapajé. Eu gostaria muito que essa atitude fosse reconhecida pelo poder público, porque nós sabemos que entra prefeito, sai prefeito, e eles nada fazem para resgatar a memória de Itapajé. Na época que eu fui secretário, até sugeri isso em algumas reuniões, que não custaria nada se criar um memorial, um pequeno prédio com a biografia dos filhos ilustres, mas infelizmente isso ficou só na sugestão, na palavra, né? Então, que essa atitude de vocês, ela possa ser vista e copiada pelo poder público. Então, minha irmã Zelândia, com certeza, merece essa grande homenagem que vocês estão prestando nessa oportunidade. Professor Francisco, inclusive como historiador, ela defendeu muito essa questão da memória em Itapajé ser conservada pelo poder público e o município ter sempre a sua história muito presente, não é isso? Sim, com certeza. Nas suas publicações, se não me falha a memória, são 8 ou 9 livros que ela escreveu. Ela sempre buscou, na sua essência, resgatar essa memória, trazendo biografia de filhos ilustres, como o seu João Ferreira Gomes, que ela dedicou um capítulo extenso em um dos livros dela, né? Foi um grande benfeitor da cidade de Itapajé, fundando a usina Gomes e gerando muitos empregos, e que tudo isso cai no esquecimento. Infelizmente, a memória do ser humano é muito curta, ela visa muito o presente, o passado sempre é esquecido. Professor Francisco Saraiva, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem e também participar dessa homenagem à sua irmã de saudosa memória, professora Zelândia. Eu é que agradeço a vocês especialmente, a Rádio Atitude, né, por serem desbravadores, né? Vocês realmente estão sendo pioneiros nesse resgate da memória de Itapajé. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Agora já 1h38, 1h38, um abraço também ao professor Francisco Saraiva, também ex-secretário de Educação aqui do município de Itapajé. Vou trazer só mais um relato aqui, um depoimento enviado no nosso WhatsApp, 0859-9236-2812, para a gente poder fechar esse conteúdo especial em homenagem à professora Zelândia. Nosso amigo Joãozinho, aqui da Vila Bastos, né, ele traz aqui um relato até que evidencia, né, o trabalho feito pela professora Zelândia também, em atenção, em assistência aos alcoólatras, né, aqui do município de Itapajé, naquela época, naquela ocasião. Acho que foi citado até pelo professor Ricardo Carneiro também, esse trabalho, um dos trabalhos voluntários, né, da professora Zelândia aqui no município de Itapajé. Boa tarde, Joãozinho. Boa tarde, meu amigo Clasmar, que aqui é o Joãozinho da Vila Baixa. Eu gostaria de dar uma palhinha a respeito da nossa professora Zelândia, a qual ela inventou um período aí de umas garrafas para as pessoas alcoólicas, né? E a qual eu ainda peguei umas 3 garrafas para um sobrinho meu que gosta de beber um gole a mais. Ele mora aí no Retiro, Castoré, né? E uma coisa que ela falava muito claro e evidente, que ele ia dizer o seguinte: isso aqui só vai servir se tiver força de vontade, se tiver vontade de deixar o vício. Se for só o medicamento, não vai servir. Isso aqui é só um incentivo, é o começo do incentivo para deixar a bebida. E ela fazia aquelas garrafadas com muito carinho, né? E eu acharia um negócio muito importante. Todo item que a pessoa inventa, qualquer coisa que você inventa em prol da população, é bem-vindo, né, Clésio? Então, eu só queria agradecer isso aí a ela, que ela fez. Ela tinha muito carinho, né, para fazer aqueles ingredientes, né? Que Deus que tem ela num bom lugar, que ela foi uma boa professora. Eu cheguei a estudar com ela também,
era muito calma, ela era muito... Ela gostava muito de incentivar a gente a aprender as coisas que ela ensinava. Ela não gostava de repetir muitas vezes a mesma coisa para o aluno, não. Ela era daquelas professoras direto. O que ela queria dizer, dizia na lata. Ela não deixava para depois. Pois é, Clésia. Pois era isso aí que eu queria falar a respeito da nossa professora Inês saudável, nossa saudosa professora. Joãozinho, um abraço a você, meu amigo. Obrigado aí pelo relato e a participação. Agora já 1h mais 41 minutos, 1h41, para a gente fechar. Vamos trazer o depoimento de uma das filhas, né, representando os demais filhos, exatamente, da professora Zelândia. É a Carla Érica Salles Bastos, portanto, que conversou também com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. No Cidade em Ação deste sábado, nessa homenagem especial que prestamos à memória da saudosa professora Zelândia, eu irei conversar agora com a filha caçula da professora Zelândia, que é, na verdade, a Carla Érica Salles Bastos Araújo, ela que mora atualmente em Manaus e tinha, de certo modo, muito embora morando distante, mas tinha uma convivência bem próxima com a sua mãe. Carla Érica, conta pra gente então a importância da professora Zelândia como mãe, como amiga, pra você e pra sua família. Boa tarde, você fala pro Cidade em Ação. Boa tarde aos ouvintes do programa Cidade em Ação. Muito obrigada aí pelo convite, de enorme prazer para mim falar sobre a minha mãe, falar com os ouvintes da minha cidade tão querida que é Itapajé. Falar da minha mãe é até difícil para mim porque ela é o meu ídolo, né? Mas vamos lá. Minha mãe é uma pessoa admirável, era porque para mim ela ainda vive, né, muito dentro de mim, né, da minha família toda, dos nossos corações. Admirável pela mulher forte, pela mulher guerreira que sempre foi, por ter conseguido, além do tempo dela, né, naquela época que ela resolveu fazer várias faculdades, enfrentar vários preconceitos e com a mulher quanto a mercado de trabalho, enfim. Ela é admirável tanto por isso, mas mais ainda pela a obra que ela deixou de caridade, tanto dentro de Itapajé como implantado mesmo nos nossos corações, né? Então ela é um exemplo e realmente é o meu ídolo. Érica, qual o ensinamento que você traz para a sua vida que você entende que realmente é algo que você traz de sua mãe? Então, essa questão da caridade, que era muito forte nela, ela não via distinção realmente entre as pessoas. E quando eu era pequena, eu via aquilo, eu achava estranho minha mãe lidar daquela forma com as pessoas de rua, que ela levava para dentro da nossa casa, ela banhava as pessoas, mandava sentar à mesa para almoçar. Eu estranhava, porque eram pessoas estranhas dentro da nossa casa. E quando eu fui crescendo e entendendo melhor as coisas, eu pude observar e admirar que ela fazia o que todos nós deveríamos fazer, né? Que é estender a mão ao próximo. Então é o maior exemplo. Eu tenho uma admiração também pelo lado de escritora, o lado de educadora, que ela foi, todo o legado que ela nos deixou, mas essa parte de caridade dela é o que mais me impressionou sempre e que eu quero muito me espelhar nisso, entendeu? Até que ponto procede a informação que nós temos de que você fazia constantes convites para que ela morasse com você? Era desejo seu de que ela realmente passasse a aposentadoria, a melhor idade ao seu lado? Com certeza, era o que eu mais queria. Desde que meu pai faleceu, eu tentava muito que ela viesse morar, tanto aqui em Manaus, a primeira vez que eu morei aqui, quanto em Brasília, ela visitava muito a gente, passava muito tempo com os netos, com a gente, mas sempre que eu convidava, ela dizia assim, ai, minha filha, eu gosto tanto de Itapajé, lá é o meu cantinho, eu conheço todo mundo, passo na calçada, eu converso com as minhas amigas, aqui eu não conheço ninguém, só vocês. Então ela vinha, passava um mês com a gente, voltava, e eu queria muito que ela viesse, mas ela não abandonava o Itapajé de jeito nenhum. Sua mãe foi professora, foi vereadora, escritora e uma pessoa solidária. Qual o legado, Érica, que você entende que ela deixa aqui no município de Itapajé com a sua partida? Além do amor dela mesmo pela terra e principalmente pelas pessoas de Itapajé. É tanto que as obras, os livros que ela publicou, todos falavam das pessoas de Itapajé, contavam a história da terra. Então ela tinha um verdadeiro amor por Itapajé e pelas pessoas, principalmente daí. Então as obras são eternas, né? Vão ficar aí para quem puder ler e se aprofundar mais no estilo, né? Do que ela escrevia, principalmente prosa e
e versos. Quem puder ter o acesso e puder ler, são histórias fascinantes de pessoas da nossa terra. E eu queria muito que as pessoas tivessem o exemplo dela mesmo como uma pessoa que olha para o próximo com mais amor, sem distinguir, sabe? O pobre do rico, o necessitado do não necessitado. Acho que é o maior legado. Érica, nesse momento você fala para centenas de pessoas, para milhares de pessoas aqui em Itapajé região que nos escutam através da Atitude FM. Obviamente também que parentes seus, amigos dela, conhecidos. Que mensagem você pode estar deixando para esse público que está ali ouvindo nesse momento? Eu desejo um ano abençoado, né? Começou não tem muito tempo, esse ano 2024. Que Deus abençoe cada um, as famílias, os lares, os itapajéenses, que é uma cidade maravilhosa de se viver, porque ainda guarda aquele ar de interior, né? Sem muita pressa para viver a correria das capitais, das cidades grandes. Então, que as pessoas aproveitem essa vida de interior e que lembrem da minha mãe como uma pessoa que, como eu falei antes, né? Vou reforçar, porque era o que ela mais falava pra gente, era o exemplo que ela mais dava para os próprios filhos dentro de casa, né? Que a gente serve ao próximo, né? Que a gente deve servir ao próximo, que foi o maior ensinamento de Jesus. Érica, te agradeço pela forma atenciosa em que você atende a nossa reportagem para falar um pouco da sua mãe nesse programa especial que a homenageia. Te agradeço e lhe deixo à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu quero agradecer, Clésio Marques, o programa Cidade em Ação, a rádio, por essa oportunidade de falar da minha mãe, que é sempre um prazer. Me enche de felicidade, meu coração transborda de alegria de falar nela. Com muitas saudades, né? Com muitas saudades, até me emociono, porque ela faz muita falta, né? Não só no seio da família, quanto eu acredito para muitos que gostavam dela em Itapajé. Então, só tenho a agradecer mesmo por esse momento, por esse espaço e pelo reconhecimento, né? Pela homenagem. Muito obrigada mesmo. Com certeza, onde ela está muito feliz nesse momento de estar sabendo que está sendo lembrada por vocês. 13 horas, né? Já 1h47, 1h47, quase 2 horas com esse conteúdo especial em homenagem à professora Zelândia. Meu amigo Anastácio Oliveira está sintonizado com a gente também, está dizendo, professora Zelândia, né? Uma grande professora, professora séria, muito correta, Itapajé perdeu uma grande historiadora. E com esses depoimentos, essas participações, nós vamos encerrando, portanto, esse conteúdo especial em homenagem a essa figura extremamente importante, com um legado extremamente rico, deixado para a população de Itapajé e da nossa região. E em nome de toda a família, quero abraçar aqui exatamente, né, os 4 filhos biológicos, o Ricardo, Carlos Henrique, o Rildo e a Carla Érica, que acabou de falar com a gente, com a nossa equipe de reportagem, a dona Safira, filha do coração também, né? Meu amigo Rodson não é filho, mas eu sei muito bem que a professora Zelândia também é como uma segunda mãe, né? Exatamente, todos encontravam nela também esse suporte. Você que está nos acompanhando também, quero mandar um abraço ao meu amigo Rodson, a Safira, sua esposa, e os irmãos, né? Como o professor Francisco Saraiva bem citou, dos 8, 4 vivos ainda, 2 deles conversaram com a nossa equipe também, professora Zilmar, professor Francisco Saraiva, e em nome destes, o nosso abraço a todos os demais parentes e amigos, né? A todos aqueles que, em especial, tiveram acesso, tiveram contato com a professora Zelândia, e a todos aqueles que, logicamente, sabem da importância do trabalho desenvolvido, desempenhado pela professora Zelândia aqui no município de Itapajé, para a nossa sociedade como um todo. Eu costumo dizer que esses conteúdos nossos aqui do nosso Cidade em Ação, não é exatamente para falar ou para rememorar a morte, que é um momento difícil, um momento dolorido, não é isso, mas é para evidenciar o histórico, o legado, a trajetória, a importância do trabalho, né, que figuras como a professora Zelândia desempenharam, desenvolveram aqui no município de Itapajé. Então, que esse conteúdo sirva exatamente para enaltecer ainda mais esse trabalho, né, que, como foi citado por alguns também nos seus depoimentos, nos seus relatos, em muitas e muitas situações, a atuação de pessoas, de figuras, como a professora Zelândia, acaba caindo no esquecimento porque falta exatamente aqui no município de Itapajé trabalhar esse ponto, de reconhecer,
de valorizar, né, de dar destaque realmente a essas pessoas que de fato trabalharam ou trabalham, que desempenharam ou desempenham um papel importante, em especial no sentido, né, de desenvolver o lado mais humano, né, de ter esse carinho, essa atenção realmente com o próximo, e isso muito bem fez até o seu último minuto de vida a professora Zelândia.